capítulo 1. Última vez que eu estive aqui, nós tínhamos analisado capítulo 1, versículos 1 a 7, especialmente focalizado no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio de saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e ensino. Nós estamos ainda na introdução, deste livro. Então eu queria trazer algumas, vamos dizer, conexões teológicas para vocês, enquanto vocês vão ler e estudar esse livro ao longo da sua vida. Tenta trazer alguns aspectos importantes para a leitura e meditação deste belo livro de sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria e o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E sabedoria significa habilidade, Seria uma das significâncias desta palavra. Habilidade não apenas para construir, talvez, um bom prédio, um belo produto, apesar que requer sabedoria também para fazer estes tipos de coisas, mas certamente sabedoria tem que ser aplicada a todas as áreas e esferas da vida humana. A sabedoria produz aquilo que é bela e que funciona bem. E Deus deseja que nós somos parecidos com Ele, que nós sabemos desenvolver vidas, filhos, casamentos, casas. Que os maridos, que eles podem guiar a família com sabedoria, com habilidade. Que as mães ali no lar, aonde elas estejam, que elas sabem guiar os filhos e amar o esposo com sabedoria, com habilidade, com beleza. E Provérbios, mais uma vez, nos ensina essa sabedoria. De forma resumida, sabedoria ensina a gente viver esta vida humana com habilidade e de forma bela. Então, sabedoria é muito desejável, porque todos nós reconhecemos o valor de sabedoria em nossas vidas. Deus é sábio. Vamos fazer também esta conexão teológica. Deus é sábio. E Deus usou a sabedoria para criar você e para criar todas as coisas. Ele usou sabedoria. Se Deus escolhe e usa sabedoria, como nós podemos ler, por exemplo, em Provérbios capítulo 8, rapidamente, só ler algumas páginas. Versículo começando com 21. Para dotar de bens que me amam e importam os bens, o Senhor me possuía no início de sua obra. Isso é sabedoria falando. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade foi criada. Desde o princípio, antes de começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes estivessem firmes, antes de haver outeiros, eu nasci. Deus usou sabedoria para criar o mundo. Então, quando construímos nossas vidas com base em sabedoria, nós estamos construindo nossas vidas como Deus construiu todas as coisas. E certamente, então, é mais uma razão que nós devemos amar e abraçar e desejar sabedoria para nossas vidas. E este é um livro de sabedoria. Deus deseja, então, que seus filhos vivem parecido com Ele. Então, todos os aspectos da vida humana, todas as áreas da nossa vida, devem ser tingidos e pintados com a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é revelado aqui. Vamos só pensar rapidamente em um exemplo, uma área importante de nossas vidas.
veja como Provérbios fala sobre palavras. Nós devemos usar palavras com sabedoria. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em prata. Assim é uma palavra que dita seu tempo. Só um exemplo de uma área tão importante, mas uma palavra falada da maneira correta, no momento certo, é bela e traz vida. A sabedoria não está meramente interessado naquilo que funciona. Nós podemos pensar sobre a lei, né? As leis deste mundo. A sabedoria não está interessada apenas no que a lei diz, mas vai além para perguntar: a lei é bela e justa? Esta lei vai fazer que a vida humana floresça e desenvolve bem? Então não é meramente funcional, mas ele traz alguma coisa mais essencial para a vida humana. Este livro também ensina a gente que sabedoria clama pelos portões da cidade. Em capítulo 8, versículos 1 a 3, é dito: não clama porventura uma sabedoria e o entendimento não faz ouvir sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, entrada da cidade, entrada das portas está gritando. A voz dela, da sabedoria, ela quer ser ouvido. Os portões da cidade, no mundo antigo, funcionavam como tribunais. Locais muito importantes para aquela cidade, locais para campanhas políticas e como centros de comércio. Então ali, naquelas esferas, a sabedoria está clamando. A sabedoria oferece orientação e é essencial para todo o desenvolvimento e sustentação de paz, vida e justiça dentro de uma sociedade. Nosso país é carente de sabedoria. Sabe, os governantes constroem e governam seus reinos com habilidade. O que significa com beleza. Todos nós devemos desejar isto para nosso país, nossas cidades, para nossos lares, para nossos casamentos, para nossa educação. Todas as áreas precisam de sabedoria. Pais e mães, uma área tão importante para nós, deve ser para todo pai e mãe. Pais e mães que governam com sabedoria, que usam sabedoria, eles constroem ali um lar que é bela. Eles, uma mãe sábia, ela sabe harmonizar a família como uma bela música. E um pastor ou presbítero, eles constroem uma igreja que funciona bem e que promove o evangelho. Um professor sábio constrói um belo lugar onde as crianças podem estudar e aprender. Por todas essas razões, Salomão diz ao filho, neste livro, buscar. Ele ensina, é um imperativo, filho, busca a sabedoria. Provérbios 4, ele usa essa linguagem. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Olha as bênçãos, né? E os frutos de sabedoria em nossa vida. Nós devemos perguntar também se é tão bela, tão importante para nossas vidas, de onde vem a sabedoria?
Também a palavra de Deus nos ensina de onde vem. Deus dá a sabedoria. A natureza não pode produzi-la. A natureza. Né? Nós não temos apenas através de leitura de muitos livros. Certamente Hitler leu muitos livros. Até ele escreveu grandes livros. Stalin certamente foi muito educado em termos do mundo europeu daquela época, as melhores escolas, mas eles só construíram impérios de destruição. Certamente tem um tipo de sabedoria que o mundo estima, mas não é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor. Exatamente o que nós acabamos de ler em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós temos falado sobre o temor do Senhor. Resumindo mais uma vez, para vocês que não esteve aqui, última vez, nós podemos resumir o temor do Senhor, entendendo que o temor do Senhor é verdadeira adoração a Deus, é fé em Deus. O temor do Senhor é uma obediência reverente ao Senhor por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Isso desenvolve em nós um coração que está pronto para servir e amar Ele em todas as áreas e aspectos da vida. Isto é uma ideia sinônimo com este termo, o temor do Senhor. E finalmente, em termos desta longa introdução, qual é a essência de sabedoria do ponto de vista cristão? Né? Nós estamos aqui, né, tantos mil anos depois de Salomão e até 2000 anos depois do nascimento de Cristo. E o Novo Testamento ensina que Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30, por exemplo, diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Cristo é tudo isso para nós. Ele é a nossa sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de um coração que valoriza Cristo, então, acima de tudo. É assim que nós vamos desenvolver e adquirir sabedoria, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Em Cristo. Ele é a base, o início, o fundamento de sabedoria cristão. Certamente Jesus Cristo, quando ele andava ali Bethlehem, né, e vários outros lugares onde ele vivia, ele conhecia esse livro. Certamente ele estudou e os pais ensinavam ele sobre o livro de Provérbios. Mas sabemos também que Cristo é maior do que Salomão. Ele não é apenas sábio como Salomão. Ele é sabedoria encarnado. Ele é a definição, né, e a incorporação de verdadeiro sabedoria. Então, sabedoria é muito importante para nossas vidas, mas ele não é Jesus. Jesus é a plenitude da sabedoria da qual Salomão era meramente uma sombra. Mateus 12:42 fala acerca disto, quando é escrito: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então não ler e estuda este livro de Provérbios excluindo Cristo. Pensando em nosso orgulho, se nós meramente obedecemos o que está aqui, nós vamos nos tornar sábios e através de nossa obediência, nós vamos adquirir verdadeira sabedoria. Cristo é maior do que Salomão. Os reis devem governar com sabedoria.
Todos nós sabemos disso. Agora, se nós analisamos todos os reis da história inteira, em todas as nações, mas especificamente os reis da palavra de Deus, nós vamos reconhecer que todos os reis falharam em um grau ou outro. Mas Jesus é o grande rei na história da Bíblia que nunca falhou. E como filhos deste Deus Rei, como filhos deste Criador, Jesus, somos chamados a ser sábios e somos chamados até de reis na palavra de Deus. Então devemos governar com sabedoria e graça sob sua grande autoridade, porque nós somos filhos, profetas, sacerdotes e reis. O Apocalipse fala sobre isso. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Adão, o primeiro homem, ele tinha que ser profeta, sacerdote e rei, para a glória de Deus, um pequeno vice-regente de Deus, aqui na terra, tendo domínio sobre todas as coisas. Mas ele falhou. Jesus nunca falhou. E ele chama seu povo para ser parecido com ele mesmo. O grande rei está te chamando, está dizendo, ser como eu. Então, por estas razões, todos vocês, todos nós precisamos crescer em sabedoria. E este livro é um manual perfeito para que o cristão cresça em sabedoria. É um livro real, que é um rei, né, um pai aqui, ensinando o rei, Salomão, ensinando seu filho, o príncipe, sabedoria, para que ele pode governar e se tornar um homem de Deus. Agora Deus é nosso rei, e ele nos ensina em sua palavra. Ele ensina a gente como crescer em piedade, crescer em santidade, justiça, exatamente isto que nós precisamos. E este livro vai ajudar a gente a desenvolver esta sabedoria. Provérbios é dividido também em 5 seções, em 5 partes. Talvez nós podemos pensar nos primeiros 5 livros de Moisés. Talvez foi baseado naquela organização. Nós não temos certeza. Mas certamente nós entendemos que este é um livro de sabedoria do Israel, o povo de Deus. É dedicado para este fim, esse propósito de dar para Israel verdadeira sabedoria. Então, irmãos, depois de ouvir esta longa introdução, vamos rapidamente agora, só para analisar versículos 8 até 19. Rapidamente. Eu vou ler esses versículos. Provérbios. Vou começar com o versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu quero que vocês lembrem que versículo 7 é o base, né? É o versículo central de todo este livro. O temor do Senhor é o princípio do saber. Agora,
este pai vai começar, a partir do versículo 8, entrar num discurso, um diálogo com o filho dele. Vamos ler esse primeiro diálogo. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consentes. Se disseram, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitamos ainda que sem motivo os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas ao caminho com eles. Guarde das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Que o Senhor abençoe no seu estudo da palavra dele. Nós já limos então esses primeiros 7 versículos. Nós temos aqui em versículo 1 o título do livro, o Provérbios de Salomão. Em versículos 2 a 7 nós temos aquilo que é chamado o preâmbulo, né? Um preâmbulo é uma introdução especial de um documento formal que serve para explicar seu propósito. Então, o propósito do livro você vai ver no preâmbulo, primeira parte deste livro. Agora, nesta sessão que nós acabamos de ler, é o início, é o primeiro palestra entre 10 palestras. E essas 10 palestras vão começar aqui, versículo 8, e vai continuar até quase capítulo 10 deste livro. 10 discursos, então, de um pai falando com seu filho. Nós devemos, creio eu, e os estudiosos acham que isso é certo, pensar que este é um pai conversando com um filho adolescente. É um filho que ainda não é homem, ele está em transição para o desenvolvimento da juventude para a maturidade. O versículo 4 usa a linguagem para dar aos simples, aos jovens. Então, é um rapaz que precisa crescer. Está chegando aquele momento que este menino, esta filha, né? Todos nós, esse filho, o engenho, eles têm que tomar uma posição decisiva sobre a vida. Qual a visão de vida que eu vou seguir? Eu vou pelo caminho mau ou o caminho de justiça? E este pai vai usar várias histórias e figuras de linguagem para cativar o filho dele, para que ele compra a ideia de Deus, que ele valoriza a cosmovisão bíblica e que ele deixa do lado tudo que o mundo perverso vai oferecer a ele. E basicamente a conversa do pai para com o filho caminha assim. Duas visões de mundo, então, duas cosmovisões conflitantes estão em ação neste discurso. Uma é chamada sabedoria. O pai usa essa figura de linguagem, sabedoria. E a outra é loucura. Duas mulheres, sabedoria e loucura. Bom e pseudo-bom, né? Vida e morte. Adão e Cristo. Todos devemos escolher entre estas opções, não tem outro caminho. Todos nós estamos enfrentando esta decisão em nossa vida. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Então, mais uma vez, os primeiros 9 capítulos se referem a estas duas mulheres
que estão chamando a jovem príncipe. Duas mulheres. Eles desejam atrair sua atenção e carinho. Vem para este caminho. Sabedoria está chamando e loucura também está chamando. E estas duas ideias estão em competição um com a outra. O pai sábio e amoroso, este grande rei, ele aconselha a escolher a dama sabedoria. Este é o propósito dele. Ele está encorajando o filho em várias maneiras de fugir da dama loucura. Seu destino está em jogo e depende da escolha que ele fará. Parece, se nós lemos até o final do livro, em Provérbios 31, parece que esse filho, ele ouviu a voz do pai. Ele escolheu a dama certa. Ele escolheu a dama sabedoria. Ele casou com uma mulher sábia. Cristo também escolheu uma noiva. E ele morreu por sua noiva. Ele está tornando Cristo, o marido fiel, está tornando sua noiva forte e bonito, como a mulher de Provérbios 31. Você está se tornando bonita aos olhos do nosso marido? Você está se tornando como aquela mulher de Provérbios 31, forte e sábia? Cristo, o marido perfeito, o grande rei, morreu para fazer você crescer em sua sabedoria e graça. Mais um motivo de estudar o livro de Provérbios. Rapidamente vamos falar acerca destas duas mulheres aqui que nós vamos encontrar esses primeiros diálogos com o pai. Sabedoria, em primeiro lugar. Ela é o professor ou defensor da visão sábio. Ela representa a cosmovisão cristã. É assim que o pai está representando o ensino dele. Outra voz que ele usa, então, essa figura de linguagem, essa imagem literária. Talvez no hebraico, no português, nós não conseguimos entender porque é mulher, porque não é traduzido mulher sabedoria. Mas é por causa do gramática do hebraico que nós podemos entender o que está acontecendo em termos destas duas mulheres. A sabedoria, ela grita alto nos todos os lugares, nos portões da cidade, na esperança de atrair o jovem. Ele não tem conhecimento. Eu tenho que chamar a atenção dele. E a loucura faz a mesma coisa. Em nome da loucura, os homens oferecem a esse jovem dinheiro rápido, sexo fácil, sem responsabilidade. Ele está oferecendo para ele várias coisas que são atraentes aos muitos jovens. Então, está tendo uma grande batalha entre a voz de sabedoria e a voz da loucura. Eles desejam as almas e corações de nossos filhos. E eles fazem isso na forma de discursos. Vamos começar então. Vamos começar em versículo 8 e só comentar um pouco sobre cada versículo até chegar no final do versículo 19. Versículos 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para teu pescoço. É interessante que este rei sábio, a ideia que ele enfatiza é obediência. Filhos que vocês estão aqui, jovens, que ainda estão debaixo da autoridade de seus pais, vocês vivem ali em casa. Analise isso.
Analise a importância de obediência aos teus pais. Ouça mamãe e papai. Efésios 6 traz o mesmo ensino. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pais são os líderes. Eles são responsáveis perante Deus para a sua vida. Maridos e homens, nós devemos entender também e aprender com esta palavra. É importante que nossos filhos obedecem e ouvem a voz da mãe e do pai. Ele usa essa expressão, filho meu filho. Agora, isso é direcionado a todas as famílias de Israel. Não é só para o filho do rei Salomão. Isso é sabedoria para o Israel, é para toda a nação. E é sabedoria para nós também. Provérbios é frequentemente citado no Novo Testamento. Quer dizer, a igreja de Cristo nós devemos utilizar, obedecer, admirar, meditar e viver de acordo com esta sabedoria. Ouça, escute. Isso não é apenas ouvir a voz da mamãe e papai, mas isso é amar. Isso é obedecer com alegria. Isso é entender que Deus colocou essas pessoas em nossa vida e eles são um bênção dado de Deus para nós. Então, filhos, não discute, não argumenta, não briga com seus pais, a não ser que você quer seguir a voz da loucura e aquele cosmovisão. É incoerente com a cosmovisão bíblica não obedecer pai e mãe. Versículo 9 diz, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A motivação para esta obediência. Professor Walt que diz, a perseverança na herança de sabedoria de Israel adorna o filho com uma coroa na cabeça e uma corrente no pescoço, símbolos de honra e vida. A motivação, eu não sei o que seria isso exatamente, talvez eu não meditei, o que seria assim nossa cultura, mas um colar, certamente nós podemos entender que é uma coisa muito bela, esta obediência. Você quer ser bela? Você quer ser nobre? Você quer ser justo? Então começa ali no lar, quando você é jovem, você é pequeno e você obedece com alegria a instrução do pai e o ensino da mãe, da igreja, dos leis que Deus tem colocado em nossas vidas. Um diadema atraente para a sua cabeça e um colar para a sua garganta. Eu conheço mulheres que gastam muito dinheiro comprando colares, porque elas acreditam que isso embeleza a vida deles. Mas a palavra de Deus também está ensinando que beleza vem deste respeito, esta obediência a Deus. É algo muito agradável, é muito atraente. Uma família que funciona de acordo com os padrões de Deus. Outras pessoas são atraídas a você quando você é uma pessoa obediente. Jesus cresceu em estatura diante de Deus e dos homens, sabe por quê? Porque ele viveu assim. Crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. E certamente é porque ele demonstrou sabedoria na vida dele. Então, filhos e jovens, e todos nós todos somos filhos, lembra? Nós não podemos simplesmente isolar este livro e dizer é só para jovens homens que são na juventude. É para todos nós somos filhos.
instrução e lei são como, quando colocado em nossas vidas, são como uma bela proclamação ao mundo sobre o que somos, no que acreditamos e a quem nos submetemos. É uma declaração. Nós somos o povo de Deus. Como você demonstra isso? Um belo lugar para fazer isso é no seu coração, obedecendo às autoridades que Deus tem colocado em nossas vidas. Versículo 10 a 19. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consentas. Agora, nessa parte, de versículo 10 até 19, o pai está ensinando prudência, conhecimento e descrição. O pai basicamente diz: deixa-me falar um pouco sobre a visão maligna do mundo e quais as suas consequências, filho. Então, o pai agora ele vai expor a fala ou o discurso do ímpio, do mal, e ele vai desmascarar a sabedoria deste mundo. Pais, isso é excelente para nós. Eu creio que todos os pais nós devemos seguir este exemplo. Sempre que tivermos oportunidade, e haverá muitas oportunidades na vida de nossos filhos, vamos desmascarar os esquemas do mundo. Quando eles estão lendo livros, quando eles estão vendo filmes, quando eles ouvem um discurso ali na escola sobre justiça social, ou sobre várias outras coisas nos comerciais, é melhor preparar nossos filhos para esse discurso, do que meramente deixar eles naquele ignorância e simplicidade, naquele tolice. É melhor preparar eles para aquilo que eles vão enfrentarão nesta vida, em vez de deixá-los tropeçar em seus caminhos. Um pai sábio vai preparar ele para a resposta adequada e necessária. O pai dá essa instrução ao filho porque teme o Senhor. O pai tem essa visão na vida dele. E ele que passa isso para o filho. Ele vai instruir. É Deus quem dá riqueza, filho. Então não compre o ideia do mundo. É Deus que dá honra e vida em abundância. Então você não precisa ser enganado. Mas assim que eles vão te convidar. Na visão do mundo maligna, eles dizem que a prosperidade pode ser obtida fora dos princípios da palavra de Deus. Pode enganar, pode ser preguiçoso, pode ganhar dinheiro rapidamente. E eles acreditam assim, porque eles não entendem que Deus é soberano, que Deus está presente, que Deus estabeleceu limites morais neste mundo. Versículos 11 e 12. Se disseram, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitamos ainda que sem motivo os inocentes. Esse é o discurso agora do gangue mal, né? Atraindo nossos corações. Vem conosco. Eles convidem vocês para fazer parte de um grupo. É uma grande banda, você vai ser convidado. Então o pai usa, é interessante como ele fala para o filho. Ele põe palavras na boca dos povos maus, que os condenam e expõem seus males. Está vendo como é que o pai está fazendo aqui? Ele é um autor, né? Como é que é? Autor. Ele está criando uma história. Olha a linguagem que é usado. Os inocentes. Vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Filho, eles vão atacar os inocentes.
Está vendo como eles são tão maus? Sem causa. Eles não têm razão para fazer aquele mal. Eles fazem tudo isso, este mal, sem motivo. Que sem motivo, eles vão atrás dos inocentes para derramar sangue. Mas, vem conosco. Traguemos-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Este, mais uma vez, é o convite do homem mau. Eles oferecem para esse rapaz excitação, né? Vida real. Eles oferecem dinheiro fácil. Eles oferecem para ele um ambiente social atraente. Fiquem conosco. E eles dizem, acharemos toda sorte de bens preciosos. Teremos todos uma só bolsa. Encheremos de despojos a nossa casa. Parece que eles talvez já tinham casas. Quer dizer, eles não eram pessoas pobres que estavam roubando. Sem causa, filho, eles estão roubando. Eles já têm casas, mas eles querem mais e mais. É por causa de ganância. Está vendo o filho o caminho mal. É terrível. Não abraça. Não ama. É terrível, é sujo, é feio. Então, quando ele vai discutir assim, vez após vez, com o filho, desmascarando a visão mal. Porque a visão mal é maligno, ele é um usurpador, ele é mentiroso, então ele chega com um brilho de esperança e alegria e sentimentalidade e dinheiro fácil, sexualidade, pornografia, etc, etc, etc. E um jovem que não tem entendimento, ele não consegue ver além para entender o perigo de tudo aquilo. Então, esse pai, ele está ensinando. Em versículos 15 a 18. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarde das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pessoas vão morrer naquele caminho, filho. Não é muito claro quem é que vai morrer. Ou eles vão matar pessoas, ou será que eles mesmos que vão morrer? O pai parece que deixa isso meio não claro. Não precisa ser muito claro. A ideia é muito perigoso, filho. Este caminho se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede vista de qualquer ave. Até um ave, né? Ele é um pequeno bicho, ele não tem um cérebro. É muito pequeno. E quando os homens lançam diante dele uma... Como chama? Né? A rede. Né? A trap. Esse passarinho, ele fuge. E ele nem tem cérebro. Então, filho, você é um homem. Eu estou te mostrando claramente o perigo. Eles vão querer te devorar e eles estão querendo te enganar. Não compre esta ideia. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Então, jovem, você tem que ver a armadilha que está claramente colocada diante dele. E você tem que escapar do cativeiro para o qual esses homens maus procuram trazê-lo. Não deixe que eles te enganam. Fugir do pecado.
Tem que matar o pecado, ou ele vai te matar. Versículo 18. Parece muito com o Salmo 7,14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eles fazem mal e com isso eles vão atrapalhar a própria vida. Parece que esse pai está mostrando para o filho, olha, filho, o caminho do perverso parece ser ampla e larga e fácil, mas não é. O Novo Testamento ensina mesma coisa. Irmãos, Cristo escolheu a sabedoria e a voz do seu Pai, todas as vezes. Adão escolheu ouvir a voz da loucura, a voz de Satanás, a voz da mulher mau. Assim como o filho no livro de Provérbios, todos nós, todos vocês, todos os nossos filhos são convidados para ouvir uma destas vozes. Todos os homens são confrontados com uma decisão diariamente, momentariamente. Eles escolherão a loucura ou seguirão a sabedoria. Jesus morre para ganhar uma noiva forte e bonito e sábio. Você faz parte da noiva dele hoje? Adquira sabedoria e recebe Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esta lição sobre sabedoria e loucura. Pedimos que nós podemos seguir Cristo, que nós podemos tornar mais parecido com Ele, que nós podemos ser sábios para a glória de Teu santo nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos entoar